Olá pessoal, aula de Geometria, série Geometria no Enem, com o Rodrigo Eberhardt. Tudo bem com vocês? Que ótimo! Estamos aqui para mostrar uma das áreas do conhecimento mais legais de todas, que é a geometria. Eu adoro, acho fantástico. E para você mudar a sua realidade, aprenda a geometria. A geometria te ajuda na área de biológicas, na área de humanas e na área de exatas, principalmente, claro. Vai prestar as áreas técnicas, né? Deve conhecer a geometria. Eu, como apaixonado em geometria, em arte, quero demonstrar para você de uma outra maneira a geometria, não aquela aula só de conteúdo. A gente vai ver também a relação com o dia a dia e quais os exercícios que podem mostrar para a gente caminhos interessantes para fazer a prova do Enem e de outros vestibulares. Vamos caminhando juntos nessa viagem pela geometria. Vamos lá. Bom, nesta aula, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunas, polígonos regulares. Só revisando, polígonos, vários lados, regulares, que são o quê? Constantes, por exemplo. No quadrado, você tem, então, lados iguais. No retângulo, você tem dois lados iguais. Esse lado é igual a este. Então, se eu pegar esse lado e esse lado, os lados são iguais, não é? E esse lado, por sua vez, não é igual nem esse. Claro, está um pouco curvo, mas vocês entendem que eu fiz à mão, né? Está representando uma reta aqui, outro segmento de reta. Então, são dois lados iguais e dois lados diferentes. Dois iguais, B e B, e A iguais também. Mas então ele é considerado um polígono irregular. Polígono irregular. Quando você tem todos os lados iguais, quadrados, aí você chama esse polígono de regular. E se você tem uma irregularidade nos tamanhos de lados e nos ângulos, ora, você chama então de irregular. Ok? Comum no dia a dia, por exemplo. Vamos mostrar na prática onde a gente pode ter então isso. Aqui vocês estão vendo polígonos regulares. Hexágono. Aqui você tem aqui um pentágono. O próprio Pentágono nos Estados Unidos, né? A sede das Forças Armadas Americanas. E aqui um hexágono, tá? Regular. Natural, da natureza. Uma colmeia de abelhas, por exemplo. O losango também tem dois lados iguais e dois lados diferentes, pelos seus ângulos diferentes. Muito bem. Polígonos regulares possuem propriedades importantes. Quais são elas, professor? É o que a gente vai ver agora. Bom, a gente pode calcular esses lados internos, esses ângulos internos, usando uma fórmula bem simples, que a gente já viu nas outras aulas. Vamos lá. O ângulo interno é a soma dos ângulos internos sobre o número de lados. N é o número de lados. E SI é a soma dos ângulos internos. Ok? E aí, quer dizer, ângulo interno. Ok? Muito bem. Existe, então, uma outra fórmula. A gente pode usar essa. Ou ângulo interno é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. Aí eu encontro o quê? O ângulo interno. Isso para polígonos o quê, pessoal? Regulares, com todos os lados iguais. Aí o que eu uso mesmo para saber o ângulo interno? Aí, fala comigo. Então, o ângulo interno será o quê? N menos 2 vezes 180. Dividido por N, que é o número de lados. Muito bem. Que maravilha. Bom, vendo outras propriedades do polígono regular. Todo polígono regular ele pode ser escrito dentro de uma circunferência, como essa que a gente vê agora aqui. Você tem um polígono. Que tipo de polígono é esse? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados iguais. Ele é um hexágono. 6 lados inscritos dentro de uma circunferência. Desenhando uma circunferência que toque em todos os vértices
pontos. Ó. Aqui são os vértices, tá vendo? Você tem vários vértices, ok? Perfeito? Muito bem. E aqui, os vértices de um quadrado estão ligados, um losango, dentro de um círculo. Aqui, no caso, é um quadrado. É um quadrado inscrito numa circunferência. Tudo bem até aqui, queridos? Tudo jóia? Que maravilha! Vamos trabalhar? Então, trabalhar. Trabalho. Vamos embora. Para isso que a gente está estudando. Determine a medida do ângulo interno do hexágono regular. Então ele está dizendo que é um hexágono, logo tem 6 lados. Essa é a primeira coisa que você vai extrair do texto. Então é que tem 6 lados. É uma colmeia de abelha, igual o casulo de uma colmeia de abelha. Muito bem. Ele está querendo determinar a medida do ângulo interno, que é o AI. Logo, a fórmula do AI é o quê? AI é N menos 2 vezes 180 dividido por N. Então, calculamos a soma dos ângulos internos. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos pôr a mão na massa. Vamos lá. Ó, o que a gente vai ter, então? N é igual a 6, concordam? São 6 lados. Primeira coisa que você extrai do texto. Ok? E depois, a gente vai ver, então, ó, determine a medida do ângulo interno. Então, vamos lá. Então, SI é igual a 6 menos 2 vezes 180. É ou não é? Bom, então vai ficar SI é igual a 4 vezes 180. 180 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Com mais 3, 7. Então vai ficar 720 graus. Essa é a soma de todos esses ângulos. Ok? Somados dão a soma do ângulo interno, que é igual a 720. Como a gente sabe, olhando lá de volta, olha lá. AI é igual a SI sobre N, que é a soma dos ângulos internos sobre o número de lados. Então, vamos achar agora a resposta. A gente pode usar a fórmula direta. Então, AI é 720. Aí, então, vai ser SI sobre N. SI é igual a 720 e N igual a 6. 6 lados. Então, aí vai ser igual a, se eu fizer a conta, 72 dividido por 6 é 12. Então, 0. Então, ó, 72 dividido por 6, ó, aqui vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Sobra 1 de resto. Baixa 2. 12 dividido por 6. 2 vezes 6, 12. Então, o resto é 0. E abaixo o 0, 120 graus. Resposta final. Cada ângulo interno, tá, meus queridos? Que maravilha! Terá 120 graus. 120, 120, 120, 120 e 120. Então, 6 ângulos de 120. Tudo bem? Que maravilha! Joia! Vamos continuar então. Dentro dessa análise que a gente fez agora, vamos dar uma olhada na realidade, onde a gente vai encontrar isso. Aqui nós temos um pentágono, aqui temos um pentágono com vários triângulos, um hexágono, vários hexágonos, quadrados, aqui a biblioteca de Chicago, né? Em Chicago. Aqui as colmeias de abelha. Vemos também exemplos, por exemplo, no dia a dia da gente, mostrando aqui parafusos de rodas de carro, tá? Que seguram as rodas de carro. São hexagonais, porque já perceberam que é ideal para você fixar as rodas. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágono, né? Aqui a chave que se encaixa nos parafusos.
Isso na engenharia é muito comum. Na química, professor? Na química também. Por exemplo, um elemento que tem 6 carbonos, tá? E que se liga, formando então um hexágono, ele é chamado de benzeno. E tem um anel aromático, porque há uma migração das duplas ligações. E esse anel, então, é dado o nome de anel aromático. E isso acontece por um fenômeno chamado ressonância. Ressonância que cai no Enem, nos vestibulares. Ou seja, essas duplas ligações vão vibrando e elas vibram num sentido que cria ressonância. Tá? E essa ressonância cria então uma vibração tão forte que esses elétrons não param quietos e vão migrando em forma de ciclo. Por isso o ciclo do benzeno. Tá? Um anel aromático. Então ele é um hexágono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, 6 ângulos internos. Muito bem. Isso tem uma aplicação prática, por exemplo. Aonde, professor? Existem grandes aplicações práticas na tecnologia, por exemplo. Além de ser a forma dos olhos de abelhas, que ajudam os cientistas a entenderem certos materiais, um ramo da tecnologia, a nanotecnologia, que estuda o muito pequeno, da ordem de 10 a menos 9 metros, nano, quer dizer isso, né, 1 bilionésimo de metro. Existem nanotubos de carbono feitos então com esses hexágonos regulares, que formam estruturas muito fortes, aproximadamente 2.000 vezes mais forte que o aço. Mais forte, então, que o aço. Fantástico. Aqui vemos também novos usos do grafeno, que é esse tipo de material. O grafeno seria, então, essa estrutura em forma de colmeia de abelha, plana, com uma camada só de átomos. Então ela só teria uma altura de um átomo, né, de altura, uma monocamada com vários hexágonos regulares. Fantástico. E foi prêmio Nobel, então, em 2010. Gein e Kozlov, esqueci o nome dele, termina com Lov, russo. Muito importante, então, depois dá uma olhada. Prêmio Nobel 2010. São ídolos, né? Porque eu gosto muito da história do grafeno, que possibilitará o uso de telas flexíveis transparentes. Então, o uso de telas transparentes tem relação, então, com a geometria. Fantástico. Celulares inteligentes e transparentes. Aqui alguns protótipos, alguns de ficção, aqui, alguns já reais, tá? Então a humanidade está chegando nesse nível já de telas flexíveis como computadores, como tablets. E aí a gente vai treinar agora a questão número 2. Vocês viram então as fantásticas aplicações da geometria. Incrível, é isso que é legal estudar. Bom, vamos lá. Qual é o polígono regular cujo ângulo interno mede 144 graus? Beleza, vamos jogar na fórmula, né? Então, mãos à obra. Está dizendo que o ângulo interno mede 144. Então, ó, aí é igual a SI sobre N, que é igual a N menos 2 vezes 180 sobre N. Bom, resolvido então o problema, o que a gente vai fazer? Substituir valores. A1 é igual a N menos 2 vezes 180 graus, né? Sobre N. Então vai ficar 144 graus. Tá? A gente não sabe a quantidade de lados. Então a gente vai deixar isolado. Então vai ficar N menos 2 vezes 180 graus. Vezes N. Ok. Então vamos fazer. Vai ficar 144 vezes N igual a N menos 2 vezes 180 graus. Bom, a gente vai ter que resolver essa equação. Vai dar um trabalhinho, mas vamos embora. 144 vezes N vai ser igual a 180 N menos 360 graus. Então, beleza, já melhorou.
eu posso isolar o n. Esse aqui está multiplicando também, né? Eu passo 360 para lá. E aí ponho 180 graus n menos 144 graus n. Então vai ficar 360 graus é igual a 180 menos 144. 6 vai 1. 3, 36 graus. Corta n, deixa o n em evidência, perdão. Então não corta. Eu só uma subtração, né? Desculpe. Ainda bem que estou esperto. Então vai ficar, agora eu isolo n, então n fica e o 36 passa dividindo. Vai ficar, portanto, vai ficar então n é igual a 360 graus dividido por 36. Corta 36 com 36, sobra 1 e 0, então vai ficar 10. 10 graus é a resposta do nosso exercício. Que maravilha! Então ele tem quantos lados? 10 lados. Como que eu chamo esse elemento então, professor? Um n com 10 lados é um decágono. Decágono. Então é um polígono com 10 lados. Tá bom? Decágono. Ó, década, né? Decágono é lado. Tudo bem, queridos? Então, decágono. Então, voltando à fita, peguei aqui as fórmulas e isolei elas. Substituí aqui 144, isolei n, depois fiz 144 vezes n, vou vir para cá, o n passou para lá, n vezes 180, menos 2 vezes 180. Então, depois resolvi, esses dois têm as mesmas parcelas, eu pude subtraí-los. Encontrei 36, isolando o n, passa o 36, está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Ao contrário, quando ele passa da igualdade, muda-se as propriedades. E ele alterna, ele pega seu alterno. O alterno de multiplicação é divisão. E aí, 360 dividido por 36 igual a 10. Então, a solução... Qual é o polígono regular cujo ângulo interno mede 144? Decágono. Maravilha! Agora, na terceira e última questão, que nós podemos ver agora, vamos lê-la. Calcule a medida do ângulo formado pelas mediatrizes de dois lados consecutivos de um octógono regular. Octógono, logo, tem 8 lados. Então, n é igual a 8. Lembre-se que a mediatriz é a reta perpendicular ao lado, passando pelo ponto médio deste. Então, se eu pegar um lado aqui, o ponto médio estará no meio do segmento, levando-se a reta, e nós temos aqui da mesma forma, ó, um ponto central, é a mediatriz de dois lados consecutivos, tá? Dois lados consecutivos. Então, aí tirando isso, eu consigo achar então qual será o ângulo interno desse elemento aqui. Os dois lados laterais aqui serão iguais a 90 graus Celsius, 90 graus. O ângulo interno é AI e o ângulo de saída aqui é X. Muito bem. Então, primeiro a gente vai usar a fórmula. AI é igual a n menos 2 vezes 180. Então, para preencher, percebemos que a forma de um quadrado, de um quadrilátero, aqui nós temos um lado, 2, 3 e 4. Um quadrilátero formado, ok? Bom, cujos 4 ângulos internos são dois ângulos retos. O ângulo procurado x e um ângulo interno do octógono. Então veja, calcule a medida do ângulo formado pelas mediatrizes. Então o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar o x. O ângulo x é a nossa incógnita do problema, ou seja, o que a gente vai procurar agora descobrir no nosso exercício, beleza? Então vamos lá. Agora
Vamos substituir n por 8 e vamos começar essa resolução. Então vai lá. I é igual a 8 menos 2 vezes 180 dividido por 8 igual a I é igual a 6 vezes 180 dividido por 8. Então vamos lá. Então o que a gente vai ter então? AI é igual a 180 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Vamos 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 1080 graus dividido por 8. Faço a divisão. 10 divide 8 dá 1. 10 menos 8 sobra 2. Sobram 2. Abaixa 8. 28 dividido por 8 dá 3. 3. 3 vezes 8, 24. Sobram 4. Abaixo o 0. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8 dá 40. E aí corta. Então, AI é igual a 135 graus. Acabou o exercício? Não. Eu encontrei esse aqui, ó, 135 graus. Agora eu preciso encontrar qual é o ângulo X. Tem uma setinha agora. Ó. Veja lá, professor, é um quadrilátero, não é? Bom, a gente viu na outra aula que um quadrilátero, tem sempre o quê? 360 graus. Então basta fazer o que agora? Eu vou somar os ângulos que eu conheço, que são x mais 90, mais 90, mais 135, igual a 360. Certo? Maravilha. Aí vai ficar o quê? X é igual a x mais 180 com mais 135. Por que 180? Já somo esses dois aqui, mais 135. É mais fácil. 5 mais 0, 5. 3 mais 8, 11. Vai 1. 1, 2, 3. 315 graus. 315 graus. 360. X é igual a 45. É ou não é? Por quê? X vai ficar isolado. 360 menos 315. Portanto, x é igual a 45 graus. Resposta final do nosso exercício. Que maravilha, professor! Então está aí a solução do nosso exercício. Bom, dá uma revisão, tenta refazer, faz na mão. Primeiro copia, depois faz na mão sozinho. Sozinha, sozinho, ok? Sozinhos. Beleza? Então está aí uma amostra agora do que a gente viu nessa videoaula maravilhosa sobre geometria. Espero que vocês tenham conseguido entender. E qualquer dúvida, mande e-mail, entre em contato com o professor, tá? E entre também nos bate-papos, converse com seus colegas. Bom, tá aí então nossa belíssima aula, né? Mostrando um pouco então da fantástica área que é a geometria. Eu adoro! Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. E o Eberhard, então, sempre manda uma mensagem. Estude, vá além. O Brasil precisa de você. O mundo precisa de pessoas que estudam. Grande abraço. Tchau, tchau. Até as próximas aulas.